Olá a todos, sejam muito bem-vindos, participantes do segundo CIT Saúde, né? A segunda edição do Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação em Saúde. Hoje, com um enfoque particular na mesa redonda intitulada Promovendo a Saúde Mental através da Inclusão e do Pertencimento Social. Agradecemos a presença de vocês, a dedicação de tempo, a atenção para aprofundar uma discussão tão vital que é o bem-estar e a inclusão social na sociedade contemporânea. Nós vamos trazer uma discussão com base nas pesquisas que nós temos desenvolvido. E vamos apresentar inicialmente, então, a nossa composição da nossa mesa. Fabiana Teixeira Ramos é psicóloga, especialista em Gestalt terapia, assistente social da Proteção Social Especial, Psicologia Social, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Ela desenvolve pesquisas na área de violência de gênero e inclusão. Tamara Cecília Rangel Gomes é professora de História da Rede Estadual de Ensino, especialista em História do Brasil pela PUC Minas, mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Federal de Juiz de Fora, doutoranda em Cognição e Linguagem também pela UENF. Tamara desenvolve pesquisas em desigualdade digital e protagonismo na escola. Eu, Roberta de Souza Almeida, sou advogada e professora do Instituto Federal do Espírito Santo, especialista e mestre em áreas correlatas ao direito, educação e inclusão social. Atualmente, encerrando o ciclo do doutoramento pelo Programa de Cognição e Linguagem da UENF. Desenvolvo pesquisas na área do transtorno do espectro autista, da visibilidade social, do pertencimento social e direitos humanos. As pesquisadoras que vamos discutir nessa roda de conversa propõem uma conversa cujas contribuições são na área de saúde mental, inclusão e pertencimento social. Então, a gente começa a nossa conversa, o nosso bate-papo, falando um pouquinho de exclusão e pertencimento social. É um privilégio discutir um tema de profunda relevância e complexidade na sociedade contemporânea. Esse debate ele se insere em um contexto de grandes transformações aceleradas pela contemporaneidade, onde existem relações mais fluidas e efêmeras. Para compreender a exclusão social, então, neste contexto de sociedade, é essencial reconhecer que a exclusão não se manifesta meramente como um fenômeno econômico ou político, mas ela é uma condição relacional que afeta a dignidade e a identidade dos indivíduos. E aí a gente traz para o nosso bate-papo alguns autores que fundamentam essa discussão da exclusão social, entre eles o filósofo Zizek, que nos alerta para o fato de que, em muitos casos, existem barreiras intransponíveis à inclusão social que são impostas pela sociedade. E elas residem nessas estruturas simbólicas de poder, que acabam por perpetuar a divisão e a desigualdade na sociedade. Então, em sua essência, a exclusão social ela reflete a incapacidade de alguns indivíduos ou grupos participarem plenamente da vida social. E isso se deve a essas barreiras impostas pela sociedade. Dizem que traz uma reflexão de que essas barreiras são baseadas em preconceitos e estereótipos. Porque uma pessoa dita diferente, entre aspas, seja por uma questão de etnia, gênero, ser pessoa com deficiência, orientação sexual, condição socioeconômica ou qualquer outro marcador de diferença, ela se encontra frequentemente à margem da sociedade, alijada, deixada mesmo de lado. E por que isso? Como assim ser diferente? Porque a sociedade define padrões. Muitas vezes, esses padrões são inatingíveis e até discriminatórios. E afirmam como normal aquilo que está dentro do padrão. Esse padrão, para Goffman, o outro autor que a gente está convidando para a conversa agora, estabelece o que é considerado normal e, consequentemente, o que não é normal. E aí ele discute, neste contexto, a estigmatização e revela um mecanismo pelo qual a sociedade impõe normas e expectativas, marginaliza aqueles que se desviam dessas normas e expectativas. E aqueles que não se encaixam nesses moldes da sociedade são estigmatizados, sofrem discriminação e até violência, tanto simbólica quanto física. Ou seja, essa marginalização
é um terreno fértil para a violência. E aí a gente convida Churran para discutir com a gente essa violência, essa marginalização, como uma manifestação do mal-estar na civilização contemporânea, em que existe um excesso de positividade, uma exigência, um imperativo de felicidade que acaba por mascarar a realidade da exclusão. Porque a exclusão, ela gera uma ruptura nesse sentimento de pertencimento que nós vamos discutir hoje. E aí, quando a gente fala nesse sentimento, a gente traz Giddens, Anthony Giddens, que relata que nas sociedades modernas capitalistas há uma amplificação dessa ruptura, ou seja, uma maior quantidade de indivíduos que não se sentem pertencentes, justamente porque se privilegia o individualismo e que se fragiliza os laços comunitários. E o que estamos discutindo aqui, hoje, enquanto pertencimento, é uma experiência de ser parte de um grupo, parte de uma comunidade, onde se compartilham identidades, valores, práticas comuns. Esse sentimento de pertença é fundamental para a construção da identidade de um indivíduo, tanto a individual quanto a coletiva. E também oferece a ele o senso de segurança e aceitação. Para Durkheim, além disso, o pertencimento social é a força coesiva que mantém a ordem e a estabilidade sociais. Existem alguns aspectos de pertencimento que nós podemos levantar. Dentre eles, o pertencimento cultural, que é aquela identificação com as práticas culturais, tradições, linguagens. Tem também o pertencimento econômico, que se refere à participação das dinâmicas econômicas de uma sociedade, inclusive o acesso ao trabalho, ao recurso, às oportunidades. Tem o pertencimento político, que envolve a capacidade de influenciar e participar das decisões políticas, né? E o exercício do poder também, do poder político. E aí a gente também tem, em especial, a discussão de hoje, que é o pertencimento social, que diz respeito a essas relações interpessoais e ao sentimento de aceitação e apoio dentro de grupos como família, amigos, comunidades. Várias são as teorias que dão conta de discutir o pertencimento social. Algumas delas entendem o pertencimento social sob a perspectiva de autoestima na filiação de grupos. Outros entendem como uma questão de autoimagem, interação social. E há ainda aqueles que entendem que o pertencimento social é uma necessidade básica do ser humano, tal qual é o alimento e a segurança, por exemplo, já que está intrinsecamente ligado à nossa condição enquanto ser social. O pertencimento social, então, ele atua como um pilar para a construção da identidade individual e coletiva. E é através do espelho dessas relações sociais que cada indivíduo começa a se perceber como parte de algo e desenvolve a compreensão de si mesmo em relação aos outros. Este pertencimento social é ameaçado nessa estrutura de sociedade contemporânea, em que os laços são superficiais e existe a exclusão social. Então, neste cenário, inclusive, a gente precisa discutir a questão da alteridade de Levinas, com o reconhecimento e a valorização do outro. A ética da alteridade é essa responsabilidade para com o outro. E isso é fundamento das relações humanas. Uma visão de sociedade baseada no respeito e na valorização das diferenças tende a alcançar o pertencimento social. Nesse contexto, não existe a exclusão social do diferente, mas o reconhecimento da diversidade. Assim, as pessoas, uma vez incluídas, pertencentes, são emancipadas. E é uma reavaliação de valores que sustentam as interações das instituições. A verdadeira inclusão social, então, ela acontece quando a gente reconhece a singularidade de cada indivíduo, a diversidade, promove ações para respeitar essas diferenças e fomenta a participação ativa de todos na sociedade. É fundamental que as nossas ações, tanto no âmbito pessoal como no coletivo, sejam pautadas na empatia, no respeito à alteridade e na busca por justiça social. Diante desse contexto, a ausência do pertencimento ou a exclusão social, que aqui a gente está trabalhando como uma correlação, pode ter consequência devastadora para os indivíduos, incluindo aí problemas físicos, emocionais. E quanto a isso, há uma interferência na saúde mental. Fabiana, como você entende que a saúde mental é impactada pelo não pertencimento social?
Roberta e todos que estão nos assistindo. Primeiro a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre a saúde mental. Nós precisamos normalizar falar de saúde mental. E para isso a gente trouxe hoje como a saúde mental é definida pela Organização Mundial de Saúde, para que a gente consiga compreender um pouquinho e fazer um link ao não pertencimento social, que dá, então, a ideia da saúde mental desequilibrada na sociedade. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, para a saúde mental, para a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental ela é um estado de bem-estar, no qual o indivíduo ele é capaz de realizar suas próprias habilidades, lidar com as tensões normais da vida, trabalhar de forma produtiva, frutífera e contribuir para a sua comunidade. Em termos mais simples, a saúde mental ela refere-se ao equilíbrio emocional, psicológico e social de uma pessoa. Inclui, então, a capacidade de lidar com o estresse, de manter relacionamentos saudáveis, de tomar decisões, enfrentar desafio, adaptar-se às mudanças da vida, às mudanças sociais. A saúde mental ela é essencial para o bem-estar geral e a qualidade de vida de um indivíduo. Então, esse pertencimento social ou não pertencimento social, ela gera uma invisibilidade do outro. A saúde mental dessas pessoas, ela está interligada com o nosso senso de pertencimento social ou a falta dele. Essa sensação de não pertencer a um grupo social pode ter impactos devastadores na saúde mental de um indivíduo. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso quando a gente começar a falar sobre os transtornos. O ser humano ele é inerentemente social. Ele busca uma conexão com o outro, seja através de laços familiares, como a Roberta falou, laços comunitários, culturais. Ele é inerente ao social, ele precisa estar perto e próximo de um coletivo, de um grupo de pessoas. E o pertencimento social, ele fornece um senso de identidade, como a Roberta também falou, de segurança nessa promoção da saúde mental. Quando eu tenho um senso de pertencimento a este grupo, eu, então, libero uma identidade própria, uma segurança do próprio indivíduo. Então, quando o indivíduo se sente excluído da sociedade, isolado ou desvalorizado socialmente, isso pode desencadear uma série de problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, baixa autoestima, pânico, solidão. Quem nunca viu uma pessoa trancada dentro do quarto, pode ser um adolescente, um idoso, qualquer uma outra pessoa, que não quer falar, né? Que ele se cala muitas das vezes, porque a defesa do ser humano na sua exclusão é esse afastamento, não ficar próximo das pessoas, porque você se sente excluído neste momento, você não quer ficar próximo das pessoas, você não quer nem se comunicar com ninguém. Então, a sua defesa é reter, é ficar guardado em algum lugar. Então, isso é um trauma que vai desenvolvendo com essa falta de pertencimento social. A gente se exclui antes mesmo de ser incluído. Também existem os transtornos que podem levar a essa exclusão devido aos estigmas associados à condição e essas dificuldades que as pessoas enfrentam ao lidar com os próprios transtornos, como o desenvolvimento de transtorno de ansiedade, o transtorno de humor, como depressão, angústias, que são comorbidades da depressão, transtorno psicótico, como esquizofrenia, por exemplo, entre outros transtornos. Então, a redução do estigma é fundamental nessa prevenção da exclusão social, relacionada aos transtornos mentais. É importante a gente perceber que o silenciamento das pessoas excluídas faz esses transtornos aparecerem gradualmente. É preciso ter empatia com essa pessoa, é preciso compreender o que essa pessoa está entendendo como exclusão, sabermos se estamos fazendo com que essa pessoa se sinta pertencente desse habitar, dessa comunidade ou não, para que a gente possa compreender também qual o nosso lugar de fala, que a nossa colega Tamara vai trazer para a gente agora, fazendo o link com o nosso momento agora da saúde mental. Tamara. Olá, meninas. Olá a todos os participantes desse congresso.
Falar de lugar de fala, a gente precisa primeiro remeter aos estudiosos do assunto, do tema. A professora Djamila Ribeiro, uma das principais filósofas da nossa contemporaneidade, traz num livro da coleção Letramentos, Feminismos Plurais, o livro O que é Lugar de Fala. Nesse livro, e após dialogar numa vasta revisão bibliográfica, a Djamila nos aponta que lugar de fala não é propriamente o que se está falando, mas de onde está se falando. Como assim? Quais são os grupos vulneráveis, marginalizados, que precisamos dar voz, que precisam ter vez na sociedade? Então, quando a gente fala de pertencimento social, quando falamos de saúde mental, de vulnerabilidade e de processos de exclusão, precisamos nos lembrar de que todos nós podemos, sim, ter um lugar de fala. Entendermos quais são os grupos vulneráveis que nos afetam, que estão afetados e que precisam de vez e voz na sociedade. E aí, muitas pessoas podem pensar da seguinte forma: ora, mas falar, ter lugar de fala, não basta para resolver o problema da exclusão social, não basta para resolver o problema da ausência de pertencimento social. Poderia não bastar, mas já é um início de um rompimento, de um grande ciclo de silenciamento. Não sabemos há quanto tempo algum grupo vulnerável em específico está vivendo sobre um ciclo de silenciamento, de apagamento e de exclusão, e que precisam, nesse momento, ter vez e voz para que possam romper esse ciclo e que possam efetivamente fazer parte e ser parte e contribuir com a sociedade. E aí, meninas? Eu gostaria de deixar aqui uma fala, uma frase que a gente possa fazer reflexão pessoal ou interpessoal, né, com os outros. Cada pessoa no mundo é um potencial. Cada um de nós temos um potencial, uma habilidade, que ela pode ser desenvolvida ou não dentro do nosso pertencimento, do nosso local, né, de cá, a nossa família, no nosso seio familiar, como a Tamara falou. Mas cada um de nós, seja pessoa com deficiência, seja idoso, seja criança, esse pertencimento social é uma oportunidade que a gente está dando enquanto ser humano a essas pessoas para que elas possam se manifestar com as suas dores, com as suas emoções, que podem sim se desencadear com traumas muito frustrantes e traumas que você, de repente, leva até a vida toda sem que você perceba, que fica muito implícito, muitas das vezes, quando você é excluído, como eu falei anteriormente, né? Você se opõe, você não procura ajuda, porque a sua defesa é a sua própria exclusão, você retira-se daquele ambiente, porque você fica com vergonha, você não tem quem te defenda, você não sabe se defender. Muitas das vezes a gente vê isso muito na prática, onde as pessoas, você conversa com uma pessoa no site terapêutico, você dialoga com uma pessoa e ela não compreende qual é o seu lugar de fala, né, Tamara? Justamente por esse silenciamento que ela se defende com o seu silêncio, que é preocupante para a gente que está na saúde mental. Ouvir essa pessoa, onde está doendo, onde está machucando, aonde te infere, aonde dói, porque para a gente que não se sente incluído, né, excluído, como a gente fala na própria Djamila, né, a branquitude, fala sobre as pessoas pretas ou as pessoas que são deficientes ou não, essas pessoas, infelizmente, elas, na sociedade, ela não tem o lugar dela de fala na prática. E ela sabe disso. A pessoa que é excluída, ela tem essa noção de espaço. Ela consegue compreender que ela está sendo excluída. Você já não é chamado mais para uma festa de aniversário, por exemplo, quando você é mãe de um autista. Né? Para que eu vou chamar essa família se esse autista dá trabalho? Se essa criança dá trabalho, fica falando, fica gritando, fica tendo estereótipos. Então, a gente precisa entender que esses lugares também são dessas pessoas. E esse lugar é, sim, um lugar de fala dessas pessoas.
desses socialmente excluídos. Porque se a gente não colocar, enquanto pessoa da família, a pessoa que está dentro do seu mundo, mostrar para ele, vai lá, vai sim, vamos sim, eu vou te ajudar, você tá aqui, você tem apoio, eu quero te escutar. Mesma coisa eu posso trazer para vocês aqui uma prática, por exemplo, de um exemplo. Se você, por exemplo, quer pintar o quarto do seu filho, e você se coloca na cor do quarto e não pergunta a ele, um exemplo, por exemplo, você gostaria de qual cor? Você não está dando a ele condição de fala, você está respondendo por ele, você está excluindo antes de incluí-lo. Se a própria sociedade já exclui, eu, enquanto família, também estou fazendo isso, sem que eu perceba. Então, começa na gente. Esse entendimento de inclusão começa com nós. Nós precisamos entender o que é inclusão e também o que não é inclusão, para que a gente, de fato, possa efetivamente incluir, de fato, e dar o poder de fala e a condição de fala dessas pessoas. Então, Fabiana, todos nós temos potencial. Fabiana, na verdade, você parte do transtorno da doença mental para a exclusão social. Mas a gente, a partir da sua fala, também pode entender que a exclusão social afeta diretamente a saúde mental das pessoas. O isolamento social, a rejeição gera problema emocional e físico, como depressão, ansiedade, diminuição da autoestima. Então, a gente pode dizer que tanto o transtorno ou a doença causam a exclusão, como a exclusão causa o transtorno. Sim, vice-versa. Sim, vice-versa. Sendo que Roberta e todos que estão assistindo, a gente não percebe que nós estamos excluindo. É uma coisa muito natural da sociedade. Quem percebe é quem inclui. Quando você inclui, você de fato fala, como eu estou incluindo? Realmente eu estou incluindo e não estou excluindo. Então, essas pessoas também se sentem excluídas quando elas não são incluídas. Vê se vocês estão entendendo, estão me fazendo entender. Por exemplo, se eu não dou oportunidade desse meu filho ir ao aniversário, ir ao McDonald's, ir a um restaurante com outras pessoas, eu estou trabalhando a ele, estou colocando lá uma sementinha de um transtorno futuro que eu não estou percebendo. E ele só vai desenvolver na sua vida adulta, ou em algum trauma que vai, de repente, desenvolver uma depressão, mas você não sabe por quê, qual foi a causa, e você vai fazer um contexto histórico, dentro de um site terapêutico, principalmente, e você vai perceber que começou um trauma com uma exclusão ou de algum preconceito que aquela pessoa não percebe, mas ela omite, e a família ou a pessoa que está ao lado também não percebe, então também pega aquela pessoa e fala, então não vou levar ao aniversário, não. Então não vou levar, não, porque realmente as pessoas ficam me perguntando as coisas e eu tenho vergonha. Então, eu entender que eu estou retirando a oportunidade dessa pessoa se manifestar, eu não estou incluindo, eu estou excluindo. Eu tenho que deixar essa pessoa ali para sua autodefesa, porque senão ela vai se sabotar futuramente. Ela tem que entender qual é o lugar dela nessa saúde mental. Porque sem que a gente perceba, enquanto família, rede de apoio, a gente traumatiza essa pessoa, tirando a condição dela de aprender, de se pertencer, de compreender. Ela precisa cair para levantar, como diz o ditado, né? Ela precisa entender qual é a sua autodefesa, porque vai virar um adulto e o adulto sem autodefesa. Então, quando a gente fala de saúde mental, por não pertencimento, ele está ligado diretamente à saúde mental quando você é excluído desse lugar de habitar. A sociedade te exclui e, contudo, vem trazendo para você, sem que você perceba, os traumas que são inerentes a esse não pertencimento e a essa exclusão. Então, como eu falei, cada pessoa tem o seu talento, cada pessoa tem a sua habilidade. É preciso a gente reconhecer e dar oportunidade para que essa pessoa desenvolva isso, da forma dela, no tempo dela. Tamara, dentro desse contexto trazido aí pela Fabiana, a gente pode dizer que sim, as pessoas com transtorno mental ou que têm qualquer questão de saúde mental, elas acabam tendo seu lugar social na visão de Djamila, né? Porque elas vivenciam, experienciam expectativas, vivências comuns, né? Então, as pessoas
que têm qualquer questão de saúde mental ou transtorno, elas têm um lugar de fala na sua concepção, Tamara? Como é que a gente pode falar que esses diferentes lugares de fala vão alcançar essas pessoas com transtorno mental? Então, Roberta, o lugar de fala é assegurado a todos. Todos têm direito ao lugar de fala. O grande X da questão nessa nossa discussão também é: será que todos se percebem silenciados? Será que todos se percebem pertencentes aos grupos que fazem parte? Se você faz parte de um grupo religioso, você se sente pertencente a esse grupo? Se sente pertencente ao grupo familiar? Se sente pertencente ao grupo escolar? Se for um adolescente, uma criança? Então, o lugar de fala, ele é assegurado, sim. Ele é franqueado, ele é um lugar franqueado a todos. Todos que estão em condição de vulnerabilidade ou não, que fazem parte de um grupo ou não. No entanto, é preciso, e isso é uma provocação que eu faço para o nosso grupo que está nos ouvindo nesse momento. Você se sente pertencente aos grupos que faz parte? Você sente que tem lugar de fala nos grupos que você faz parte? Que tema, hein, meninas? Roberta, Tamara e todos os outros, eu lembrei na sua fala, Tamara, sobre a cultura do cancelamento. Hoje se fala muito da cultura do cancelamento nas redes sociais, nos Big Brothers, enfim, né? Que cultura de cancelamento é essa? Quem tem direito de julgar para cancelar alguém? Né? Esse cancelamento é dado pela sociedade me julgando. Eu sou cancelada, não só nas redes sociais, como agora o reality show, mas a vida também nos cancela, né? Como a própria Tamara trouxe. Você se sente pertencente no seu lugar, no pertencimento que você está, nesse lugar social que te colocaram, ou não? Esse cancelamento é dentro de você? É você que se autocancela? Você não se coloca como parte, não se vê como parte? Isso é uma discussão para um outro momento, mas vale a reflexão para que a gente consiga liberar essa gestalt da gente. A gente tem que estar aberto às diferenças, aberto a esses momentos que a gente pode estar dentro do nosso coletivo, nosso grupo social, sendo cancelado o tempo todo. E está tudo bem, porque ninguém tem que agradar todo mundo. Né? É normal isso. E isso vale para o nosso trabalho aqui, né? Na nossa discussão, mas também vale para os nossos relacionamentos. Os relacionamentos que nos cancelam, que nos calam muitas das vezes, e esse pertencimento da mulher, do homem, também na sociedade. Então, é um momento de discussão e reflexão quando há um cancelamento. E esse julgamento, ele vem junto com esse cancelamento, que para você cancelar alguém, antes você julga. Eu estou julgando essa pessoa por esse motivo, eu não quero mais vê-la, eu acho que ela é isso, que ela é aquilo. E o Big Brother, ele é um exemplo muito bom, porque ele está ali para mostrar o defeito do outro, o tempo todo. Claro que as pessoas que estão ali estão cientes disso, porque são pessoas públicas. Então, o cancelamento, ele é inerente, isso vai acontecer ou não. É um jogo, e a vida é isso, a vida é isso. Né? E essa cultura do cancelamento é uma exclusão nítida e clara. Você falando sobre isso, Tamara, eu só me remeti aqui ao cancelamento, dessa cultura do cancelamento, e vem muito claro para mim que é realmente a nossa vivência e nossas experiências. Pois bem, meninas, esse tema ele não vai se exaurir, né? E nem deve. A proposta da gente aqui não foi tornar o tema exaustivo, porque ele precisa ser cotidianamente discutido. Precisamos aplicar o pertencimento social nos nossos contextos profissionais, pessoais, sempre pensando na saúde mental e na inclusão social das pessoas. E o caminho para emancipar as pessoas excluídas é este: rever os valores que sustentam as nossas interações sociais, institucionais, buscar uma construção de uma sociedade mais inclusiva, diversa. E é um desafio, porque a gente está na contemporaneidade com todas essas propostas de exclusão muito inerentes às nossas relações. Então, buscar o pertencimento social demanda uma reflexão crítica e ações concretas.
cultivando a empatia, a alteridade, reconhecer o outro em sua totalidade, transcender esses padrões discriminatórios, estigmatizantes, estereotipantes, que caracterizam, né, a nossa sociedade na contemporaneidade. Então, a gente fazendo isso, espera-se que a gente se direcione a uma sociedade onde todos possam, sim, ser pertencentes, respeitados, valorizados. É uma discussão muito bonita e rica que a gente trouxe, em 3 perspectivas de pesquisa diferenciadas, e isso é que faz com que a gente consiga debater essa roda de conversa de forma tão gostosa. Eu quero, desde já, agradecer a presença de todos aqui, nossos colegas que estão nos ouvindo, deixando sempre para vocês a oportunidade de entrar em contato conosco a partir desse e-mail que a gente disponibiliza. Vocês podem entrar em contato por e-mail ou também a partir da organização do evento, né, do 2º Congresso Internacional. E é isso, me despeço, agradecida a Fabiana e a Tamara, essa oportunidade da gente bater esse papo tão gostoso, e também a todos e todas aqui presentes. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada e até a próxima, pessoal. E a gente aguarda vocês qualquer dúvida pelo e-mail. Obrigada.